pensamos no sucesso da estação de monta, a seleção dos touros que serão utilizados precisa ser feita com muito critério pelos pecuaristas, pois esses animais serão os responsáveis por proporcionar grande parte do ganho genético do rebanho. A estação de monta é uma técnica de manejo simples, mas que tem grande influência em toda a produtividade da propriedade e, por isso, precisa ser executada com planejamento. Nos estudos aqui da Embrapa, que a gente tem feito junto com os colegas do melhoramento, foi demonstrado que um touro ele impacta em 88% do melhoramento que é levado para um rebanho. Então um touro cobre muitas vacas, no caso da monta natural ou inseminação, essa vaca vai deixar um filho por ano, ao passo que um touro vai deixar 30, 40, 50, dependendo da relação touro-vaca que ele está sendo utilizado. Então esses 88% do melhoramento que é responsável do touro, a gente tem que tomar cuidado com como que é o padrão genético desse animal, né? Então a gente tem que trabalhar com animais que sejam avaliados em programas de seleção, esse é o ideal, para que aquele animal tenha os padrões genéticos para o que você busca. Então, se a gente está buscando animais para pesa desmama, que tem um melhor pesa desmama, usar um touro que tem uma boa DEP, uma boa diferença esperada na progênie para pesa desmama, a gente tem que também lembrar das outras características, né? Então, um animal que tem que ter uma avaliação genética equilibrada. Por exemplo, um touro que tem um bom IQG, um índice de qualificação genética, avaliado pelo GenePlus, ele tem várias características que são positivas. Por exemplo, relação de desmama, onde uma vaca vai deixar um bom peso de bezerro em relação ao seu peso adulto, a stayability, que é aquela permanência que esse animal vai ter no rebanho, toda a questão maternal, toda a questão de carcaça, a questão de peso ou sobreano. Por exemplo, um touro que vai cobrir vaca, vai deixar os machos para serem vendidos, também vai deixar as fêmeas que provavelmente vão ser suas futuras matrizes. Então aí uma avaliação equilibrada para a parte maternal, para a parte de carcaça também é muito interessante. Além da genética, é necessário também se atentar a outras características importantes, como o fenótipo, principalmente para aqueles produtores que realizam a monta natural. Mais de 80% das propriedades ainda utilizam touros para monta natural. Então, para a utilização, para a seleção desses touros dentro de uma estação de monta numa propriedade, é importante que a gente leve em consideração vários aspectos, quais sejam o valor genético desses animais, depois a adaptabilidade desses animais que vão ser utilizados dentro do programa. Então, pensar qual região que eu estou, questão de calor, de tamanho de invernada, de parasitos, e aí trabalhar com animais adaptados que vão ser utilizados nessa estação de monta para que possam cobrir a campo. Ele tem que ter os seus aprumos, tem que ter a sua condição corporal adequada, não ter problema de caminhar, de seguir atrás de uma vaca para identificar cio. Depois, toda a questão andrológica ou reprodutiva tem que estar perfeita. Então o animal tem que passar por um exame andrológico para certificar que ele tenha boa qualidade de sêmen, não tenha defeito nesse sêmen, para que ele possa cobrir um maior número de vacas. A relação touro-vaca é um outro aspecto que muitas vezes é negligenciado no Brasil, né? Então existe um número aí que era um númerozinho mágico, né? Um touro para 25 vacas. Só que hoje a gente tem trabalhado com pesquisas e com seleção de animais de melhor qualidade e a gente pode subir muito essa relação touro-vaca. Então a gente consegue trabalhar com um touro para 50, até 60, 70 vacas. Depende, claro, que esse animal tem um bom padrão andrológico, uma boa condição corporal e toda essa questão funcional para que ele possa ir atrás da vaca, identificar o cio e cobrir as vacas para que você tenha uma boa taxa de preço no final da estação de monta. Então todas essas características têm que ser levadas em consideração na escolha do reprodutor para que você tenha os melhores resultados no final da sua estação de monta. O pesquisador da Embrapa ainda indica que se faça a reposição anual de 15% a 20% dos reprodutores e sempre realizar o exame andrológico pré-estação de monta. Um cuidado grande que a gente tem que ter na aquisição dos touros, a gente tem que levar em consideração como é que está a condição nutricional e a condição
de adaptabilidade desses touros. Muitas vezes você compra um touro em leilão, ele está bem condicionado ou super condicionado, está gordo, então ele tem que chegar na propriedade um pouco antes, baixar um pouco essa suplementação na propriedade. Se o animal vem recebendo uma ração ou silagem e vai chegar na propriedade e vai receber só sal mineral, ou durante a estação de monta ele vai receber o que as vacas estão recebendo, então essa queda de nutrição é muito acentuada. Então, readaptar os animais para chegar na propriedade, então diminuindo o nível de concentrado, para ele baixar um pouco a condição corporal, para ele cobrir a campa. A gente sabe que animais super condicionados, com muita gordura, podem ter queda de qualidade seminal. Então, você tendo um animal de bom padrão andrológico, um animal de boa condição corporal, de boa estrutura, se você tem invernadas limpas, você pode aumentar essa relação touro-vaca. Então, é um chamado que a gente faz, assim, você está trabalhando com touros, então quanto mais vacas você colocar esse touro cobrir, mais resultado você vai ter. Então se você está comprando touros de bom padrão, você pode gastar até mais com esse touro e colocar numa relação touro-vaca de 1 para 40, 1 para 50, 1 para 60, você consegue bons resultados em estações de montas curtas, desde que você tenha condição nutricional para isso.